Então, assim, agora oficialmente, pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso grupo de estudos, nossa reunião de número 10, nossa última reunião, a derradeira desse nosso grupo de estudos. Hoje, nosso objetivo é trabalhar, o compartilhamento, o feedback de vocês, os relatos de implementação. Na última reunião, pessoal, eu já fiz a correção. Eu só ainda não lancei nem no RCO, nem no Classroom, porque eu estou esperando a reunião de hoje para poder lançar tudo junto, tá bom? Mas eu já fiz a correção do trabalho de vocês, certinho. Durante a semana, pessoal, se tiver algum ponto para colocar ali para melhoria ou para correção, eu falo diretamente com vocês no WhatsApp, tá bom? Daí eu mando no WhatsApp de vocês, eu mando tudo certinho para vocês poderem estar organizando. Bom dia a todos. Prof. Bruno, bom dia. Então, lembrando, que a questão da câmera aberta, vocês nunca me atrapalharam nessa questão, então estão de parabéns. Nossos objetivos de hoje é refletir sobre os aprendizados dessa jornada. Bom dia, prof. Michele, bem-vinda. Valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica. Compartilhar experiências com potencial de inspirar os colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. E nossa agendinha de hoje é um acompanhamento de 7 minutos, nosso check-out e 1 hora de compartilhamento, pessoal, tá bom? Pessoal, então, para a gente trabalhar rapidinho, antes de a gente ir para o nosso acompanhamento de hoje, eu estava pensando com meus alunos essa semana passada que a gente teve, como é importante o feedback que a gente passa para eles. Eu converso com eles na sala de aula, porque final de trimestre, então eu passo um jogral, algo diferente na sala de aula para poder conversar. E aí, eu lembrei desse nosso videozinho aqui, o professor que me inspirou. Eu passei para eles, depois a gente teve uma conversa sobre como que é a aula para eles, como que é o dia a dia para eles na escola. Então, vou compartilhar com vocês o videozinho. Se ele estiver saindo áudio, me dê um joinha, por favor. Conceber um plano. Tem áudio? Beleza. Então, vou continuar aqui. E assegurar o sucesso desse plano é uma das mais vivas satisfações que o homem inteligente pode experimentar. Eu tive uma professora de matemática chamada Lucila. Patrícia Porte. Jairo Planeta. Tia Norma. Professora Luciana. Talma. Professora Gleice. Outra professora chamada Maria Rosa. Professora Helena. Professora Rosângela. Professor Fagner. Do Léo Amaral. Se hoje eu sou professor de inglês, eu sou formado em letras, é por ela, com certeza. Com ela, eu soube entender e levar para minha prática profissional o que é ser esse professor educador e não simplesmente professor instrutor. Essas pessoas foram para mim ícones na profissão que eu acho encantadora, que é de dar aula. Eu ficava copiando a letra dela e eu chegava em casa, eu ficava repassando a letra porque eu queria ter uma letra bonita como a dela. Eu fiquei morrendo de medo do Papai Noel, eu chorei, fiz um escândalo, mas aí lá na foto tá todas as crianças super felizes, Natal e tal, e eu lá com a cara inchada de tanto que eu tinha chorado, mas no colo da tia Norma, ela segurando a minha mão e tal. Um dos meus irmãos fez alguns aviãozinhos e eles passaram pro quintal dessa vizinha. E ela foi tirar satisfação comigo na escola. Então eu era criança, não entendi nada daquilo e comecei a chorar. E foi um momento que a professora Luciana me acolheu com carinho. Eu lembro até hoje, ela me tirou da fila, que a gente estava na fila para subir para a sala de aula, e me abraçou e ficou ali abraçada comigo enquanto todas as outras turmas subiam. Eu usava o dicionário para procurar algumas palavras e escrever algumas frases para ela, por exemplo, "You are very beautiful", sabe assim, só para ela dar o visto, e ela achava isso assim incrível tudo. Engraçado que o episódio foi uma advertência. Foi uma situação que a professora não foi, ela foi substituída e ocorreu alguma coisa na sala
E aí a minha frustração, meu medo, o meu sentimento de culpa era em dizer a ela que isso tinha acontecido. Eu não queria decepcioná-la, né? E isso me marcou muito, porque o problema não foi a advertência, o que aconteceu pra mim não importou. O que importou foi ter frustrado a professora. Isso foi muito triste assim pra mim, porque eu não queria ter decepcionado. Eles tinham um conteúdo fantástico e uma didática tão ou mais fantástica do que o conteúdo. Ela sempre dava um tapinha nas minhas costas e falava, vai, você consegue. Então hoje, quando eu tenho que apresentar alguma coisa para um público muito grande, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita vergonha mesmo de falar para muita gente. Eu sempre vem na minha cabeça ela falando isso. Ela falou assim, eu estou aqui para fazer você ser quem você vai ser quando você crescer. A gente discutia naquela época política, o que estava acontecendo no Brasil, era fim da época da ditadura militar. Ela fazia questão de trazer esse exercício de pensamento para dentro da sala de aula, com alunos que ainda eram crianças. E nunca mais eu parei de pensar, nunca mais eu parei de questionar. Ele falava da matéria de uma forma assim tão empolgada, tão bonita, que ia passando um filme assim na minha cabeça, sabe? Demonstrava pra gente um teorema que demorava 6 horas para demonstrar. Era um negócio assim absurdo. Então, durante 2 horas ele demonstrava uma parte do teorema e a gente entendia porque a lousa dele era fantástica. Passava-se uma semana, ele voltava para continuar, mas a gente tinha esquecido. Então, em 15 minutos ele fazia o resumo daquele teorema e continuava. E na terceira aula ele fazia em mais 15 minutos o resumo das 2 aulas anteriores e continuava. Era uma sumidade para ensinar um assunto totalmente abstrato, com uma sequência absolutamente lógica e com uma pujança na explicação, agregando a teoria à prática, que deixava a gente encantado. Nossa, se encontrasse com a professora Gleice. Eu fui procurá-la e eu encontrei no Facebook. E aí eu mandei uma cartinha ali pra ela nas mensagens e estou esperando ela responder. Retribuiria aquele abraço que ela me deu lá em 1983. Hoje eu tô aqui, eu também sou professor, eu acho que ela não sabe que eu sou professor. Eu sempre falo, ai, fala pra sua mãe, que saudade. Eu agradeço ela de várias formas, até mesmo pela minha escolha, né, na escola da minha profissão. Parabéns, professor. A sua função é valiosa E deixa marcas Inesquecíveis Na vida daqueles Que cruzam seu caminho. Você fez a melhor opção da vida, sua, porque você está propiciando a ele um futuro digno. Parabéns por ser professor e por ter abraçado essa profissão. E aí, pessoal, que acharam? Eu vou falar, para mim isso é muito importante, porque assim, eu fui um aluno terrível da sala de aula, arteiro, conversava, pegava em papel. Juro pra vocês, eu tinha uma professora minha que era mais de idade, e às vezes ela meio que dormia na sala de aula, e nossa brincadeira era tacar bola em papel na cabeça dela. Pensa, sabe, pesadinho. Mas eu cheguei no ensino médio, e como vocês sabem, eu tenho a língua presa, então tenho uma dificuldade em falar, e eu sou meio aéreo, né, por causa do TDAH. E eu lembro que no primeiro ano do ensino médio, a gente fez uma atividade com uma prof, que é o que você vai ser quando encerrar os seus estudos. E eu falei, eu gostaria de ser professor. Essa prof falou assim, difícil, né? Não fica quieto? Não faz as atividades? Não se comporta? Aí eu lembro que eu tinha uma outra professora de história, e eu acabei comentando com ela. Ela falou assim, não, nem que seja a última coisa que eu faça, aí você vai ser professor. Ela me levou na faculdade, na escola. Ela ligou para o coordenador do curso da faculdade, e disse, olha, tá aí um aluno meu, esse aluno meu é um dos melhores alunos de história, ele vai chegar aí. A partir do momento que ele chegar aí, é você. Faça isso daí, professor. Pessoal, eu odiava a história. Eu gostava da professora. Eu odiava a história. Já eu tinha que ler, mas tinha repetição, o TDAH não me deixava pra vir. Eu amava matemática, eu odiava história. E a professora de matemática foi a que me rejeitou e a história que me comeu. Então, até hoje, eu falo com a professora, a Mineirinha, a professora, a vir de Minas Gerais pra cá, e eu falo, professora Mineirinha, olha, muito obrigado.
Porque se toda a profissão hoje foi porque você me motivou, que você batalhou, sabe? Então, assim, eu entrei na disciplina, eu entrei na profissão para poder proporcionar isso aos meus alunos. Para ser, muitas vezes eles faltam em casa. Eu brinco com meus alunos, né? Porque assim, como eu não sou tão mais velho que eles, falam assim, ó, professor fulano, esse cara está com você como se fosse pai e mãe. Eu sou o irmão mais velho, chato, que dá bronca, que dá xingão, choreira, se precisar, sabe? Então, é assim minha relação com vocês. Eu falo o que tem que falar, sabe? Mas é muito bom. Hoje eu tenho alunos que já são professores que trabalham comigo na escola. Tem alunos que estão, né, crescendo nos seus empregos. E é bom a gente saber que a gente, de alguma forma, inspirou alguém. E eu vejo que nos estudos, quantos profs tem aqui? Quantas gerações de alunos passaram por nós? Alguém tem algum aluno que queira comentar rapidamente? Posso falar, como sempre, a faladeira? Pode. Você tá pagando teus pecados, viu? Essa turminha desse ano veio especialmente para nós pagar nossos pecados. Então, brincadeira, professor, desculpa aí. Todo mundo, eu acredito que tenha, eu tenho, e ela é viva ainda, minha professora. E eu acho interessante, assim, para mim, bem marcante o dia que eu fui no médico, eu fui consultar, e cheguei lá, o doutor foi meu aluno! Pense que delícia aquela consulta, gente. Durou 2 horas. Eu não conseguia sair do consultório. Então, assim, muito marcante assim, a nossa vida. A gente escolheu. Eu escolhi. Eu não sou professora porque sobrou essa opção, prof. A minha geração, ser professora era assim, uma autoridade incrível na época que eu passei. Então, eu saí de semi-analfabeta já na idade adulta, para vocês terem uma ideia. Eu morava na roça. E eu machuquei a coluna com 25 anos, e daí eu não podia parar de trabalhar, eu fui estudar. E daí, no decorrer desses anos, eu me formei, fiz graduação, muitas pós-graduação, e sou professora. É isso mesmo, pessoal, né? Eu penso assim, eu falo para meus alunos, pessoal, se tivesse programação robótica na época que eu era estudante, nossa, o quanto que eu poderia estar hoje, sabe? Mas eu penso assim, se os meus profs tivessem as ferramentas que eu tenho aqui hoje, na época em que eu era estudante, na época eu era estudante de matemática, eles tinham uma revistinha para recortar e um livro. E o resto era quadro. Quadro. Fazia, a escola deixava fazer um cartaz por trimestre, por bimestre. Então, assim, tinha lá 4 cartolinas para usar por bimestre, com a turma toda. E é o que tinha. Não tinha outra coisa, sabe? Então, hoje os alunos têm ferramentas, têm internet, tem tudo isso. Eu já fui esses professores que reclamavam muito das tecnologias, porque, na minha cabeça, a aula de história é quadro, né? Mas, poxa, quanto que eu pude melhorar minha sala de aula, meu contexto escolar com as tecnologias? Quanto que eu me tornei um professor melhor graças a isso? Porque eu posso melhorar minha prática, procurar novas informações, trazer novos conteúdos para os meus alunos, novos contextos para eles. A gente está trabalhando a Segunda Guerra Mundial para o 9º ano e eles não entendem o que é uma guerra. Eu fui lá e busquei sobre a Guerra de Jerusalém. Sabe, um conflito armado. E eu sei que a Segunda Guerra Mundial foi muito maior, mas assim, eles conseguiram ver o contexto. Ter uma noção, olha, é isso que é uma guerra. A guerra da Ucrânia e da Rússia. A destruição que trouxe. Então, nós estamos numa era em que a informação é errada. Basta a gente querer que não é. Então, assim, eu fico muito feliz de ser professor. Fico muito feliz de ter estado com vocês nesse grupo de estudos, né, nosso Formadores em Ação. Vou aproveitar esse reunimento para dar uma notícia, acho que talvez não seja mais agradável para vocês, ou não, né? Na próxima jornada, pessoal, eu não vou estar com vocês. O meu roteiro foi alterado, eu vou para pensamento computacional. Então, eu não continuo com programação robótica na próxima jornada.
Continuo no mesmo horário, nos mesmos dias, né? Se quiserem voltar a estar aqui comigo como formador, eu vou estar aqui no mesmo horário, mas é um outro componente, tá? Eu vou para o pensamento computacional e ensino fundamental. Bom? Mas vou continuar aqui, às terças-feiras, às 8 horas da manhã. Bom? Então, mas mesmo assim, pessoal, mesmo que não estejam mais como meus cursistas, precisarem de ajuda, precisarem de alguma coisa, eles têm meu contato, podem mandar mensagem. Eu sei que eu não sou o mais rápido para responder, tá bom? Mas eu estou sempre aqui e precisando de ajuda, tamo juntos, tá bom? E aí, vamos para um pouquinho do feedback, né? Deixa eu pedir, prof. Rafa, lê para nós, por favor. Prof. Rafa. Oi, feedback é essencial no processo de ensino-aprendizagem. Estimula a reflexão sobre a prática pedagógica, fortalece o desenvolvimento contínuo de professores e alunos, orienta ajustes e aprimoramentos nas estratégias de ensino, contribui para a aprendizagem colaborativa, promove um ambiente de confiança e escuta, eleva a qualidade da educação e das interações em sala de aula. Só, e esse é o feedback que a gente trabalha. Eu sei que em sala de aula com os alunos, nosso feedback não é constante, mas eu parei nas últimas semanas para perceber, né, após o nosso recesso escolar, em como eu dou esse feedback para o aluno. Porque o nosso aluno ele tá numa faixa etária, numa faixa de pensamento bem diferente da nossa, né? Então, às vezes, eu tinha um feedback, uma brincadeira que eu tinha quando eu era aluno. Você fala assim, ô meu anjo, olha, parabéns. E esse tipo de feedback hoje em dia não funciona mais com eles. E não tem mais aquele carinho, sabe? Alguns têm, mas a maioria dos alunos não tem mais esse carinho. Então, como você dá esse feedback para o aluno? Ele consegue compreender o seu feedback? E você recebe também o feedback da sua aula. Porque eu conheço muitos profs, tá? Não tem ninguém aqui da nossa turma, mas muitos profs são assim. A aula não deu certo, foi dos alunos. Ah, fui aplicar a aula no sexto ano e foi ter o sexto ano não se comportou e não deu certo a aula. Mas a culpa é do sexto ano? Ou a culpa é da sua aula que não foi feita pensando no sexto ano? Se eu tenho um sexto ano que é terrível, e isso, que aquilo, de um outro, eu tenho que fazer uma aula voltada a trabalhar com essa turma, sabendo que ela é terrível. Eu tenho uma prática minha de formadores, assim, sempre faço meu relato de implementação com a turma que eu tenho mais dificuldade. Sabe? Faz uns 2 anos que eu tô com essa mesma turma. Que foi quando eles estavam no sexto, no sétimo, agora estão no oitavo, e é a mesma turma. Eu faço feedback com eles, porque eles são terríveis. Eles são uma turma que nada interessa a eles, nada eles querem fazer, mas eu faço sempre com eles. Por quê? Porque naquela aula de implementação, além dela ser uma aula em que eu estou com a diretora, estou com a pedagoga ali me observando, é uma aula em que eu tento, de alguma forma, né, para avisar o pessoal, essa é uma aula que eu vou fazer com relato de implementação, vocês estão me ajudando, tá, a conseguir uma certificação, então, por favor. E aí eles realmente falam, professor, vamos lá, vamos tentar se ajudar. Então, eles tentam naquele período ali me ajudar. E prestem atenção na aula, eles participam bem. Mas assim, é uma prática minha, sempre fazer com a minha pior turma. Eu acho que a próxima jornada vai ser pro sexto ano. O sexto ano, meu Deus. Mexendo de cabelos em pé. Igual a professora Vera falou antes, né? Sexto ano ele tá terrível, pessoal. Pessoal, vamos para o nosso check-out, então. O check-out ele é uma avaliação de mim como formador, mas também do nosso curso. Né? Então, tá aí no chat para vocês. Ele é um pouquinho mais extenso, tá? Então, vou deixar uns 10 minutinhos para quem responder. Quem responder, levanta a mãozinha, por favor. Enquanto isso, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês, ó.
Eu dei uma organizada aqui na nossa planilha de apresentação, porque tinha prof que não tinha colocado o nome ainda, tinha os profs que estavam lá embaixo, daí precisava subir um pouco mais para cima, tá? Eu vou ter que colocar a prof Michelle, não sei se dá para Michelle, não. Michelle. Não, sempre esquece. Aí. Então, pessoal, aqui, ó, eu coloquei para apresentar hoje. Primeiro o professor Bruno, depois a Beatriz, a Gisele, Daniele, Vera, Miriam, Rosineia e Michelle. Bom, aí, os feedbacks. Para o professor Bruno, a professora Gleice. Pode falar, prof. Prof, tô preenchendo o formulário aqui, a nossa turma é M? MA. MA? Ah, tá. Bom, então, obrigada. Para a prof. Beatriz, do professor José Cláudio. Para a prof. Gisele, a prof. Débora. A prof. Daniele, a prof. Rafa. Para a prof. Vera, a prof. Gisele. Para a prof. Miriam, o professor Robson. Para a prof. Rosineia, aí eu vou usar a bondade da professora Margot de fazer dois feedbacks dos colegas. Se faltou alguém, eu vou ter que puxar mais alguém aqui embaixo para fazer para a professora Michelle também. Vou colocar o professor José Cláudio também para fazer da professora Michelle. Pessoal, tem alguém que eu não coloquei aqui na lista? Peço perdão se não coloquei alguém, tá, pessoal? Tá, semana, meu Deus. Acho que estão todos aqui, né? Prof, como que eu faço para preencher essa planilha? Eu vou mandar daqui a pouco no chat, prof, um feedback, tá? Um documento. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui já para vocês. Tá bom, então, obrigada. Eu tenho uma pergunta, o que é Oi, prof? RED? O que é RED? É essa sigla? Tá onde, prof? Essa Tá na sigla. pergunta, como você classificaria sua compreensão sobre os seguintes temas que se articulam aos temas D, R, E, D? D, R e D. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, prof. Tá, Eu preenchi ainda o meu, então não.
Qual que é a sigla, prof? Prof. Michele, qual que é a sigla? Que o meu não tem essa sigla, o meu é de outro tema. Michele, tá fechado seu microfone. Desculpa. RED. O meu não tem essa V sigla, prof. maiúsculo. Você sabe, professor? Não é recursos educacionais digitais? Acho Pode ser. que Obrigada. é que o meu é outro tema, então que eu faço como justiça dele, eu não tenho esse mesmo de vocês. Eu fiquei isso, ó, é assim a guia, tá? Já tem aqui no ladinho o nome do professor Bruno, vai clicar aqui e vai preencher. Essas 4 perguntas? Tá? Vou fazer um para cada um que vocês vão apresentar hoje. O Bruno pode falar? Prof, eu não prestei atenção se eu tenho que fazer o de alguém. Não, prof, hoje você só apresenta. Quando termina de preencher, só clica em compartilhar que já vai direto ou ele fica automático salvo? Só preencher que ele Só preencher. fica salvo. Isso. Depois volta lá para eu ver de quem que eu tenho que fazer, só para eu tirar a dúvida. Eu faço primeiro, né, Pro? A prof. Débora é da prof. Gisele. Ó, prof. Grace, prof. Bruno. Tá. Prof. José Cláudio, da prof. Beatriz. Prof. Gisele, da prof. Débora. Quer dizer, prof. Débora, da prof. Gisele. Prof. Rafaela, da prof. Daniele. Aí a prof. Gisele, da prof. Vera. O professor Robson, da prof. Miriam. A prof. Margot, da prof. Rosineia. E o professor José Cláudio, fazer mais um também para nos ajudar, da prof. Michele. Pessoal, assim que terminar, dando um joinha, por favor. Eu possa. José Cláudio terminou, Grace terminou, Débora também. Vou aguardar mais uns minutinhos, o resto do pessoal terminar. O professor Robson também terminou. Margot terminou, obrigado. Ó, pessoal, deitar aqui assim, ó. Como é que meu mouse vai morrer? Ó. Aí tem o professor Bruno, vai clicar aqui e vai fazer o feedback dele. O da professora Beatriz, da Gisele, da prof. Dani, da Vera. Tá tudo certinho com os nomes, só clicar no nome da pessoa e fazer o feedback. Pode falar, prof. Bruno. A gente que vai receber o feedback, precisa fazer alguma coisa com o feedback? Não. Não? Tá. Então, lembre-se que nossa busca constante no GE é promover
a melhoria da aprendizagem e o protagonismo dos estudantes, por meio da formação continuada, pautada na valorização de saberes e na troca de experiências entre os profissionais da educação do Paraná. Pois é, pessoal, vocês vão lembrar que na nossa primeira reunião dessa jornada foi bastante sobre isso, né? Poxa, olha, nós estamos aqui no Paraná todo, né? Cada um com sua realidade, cada um com seu contexto, cada um com sua cidade, né? Juntos buscando o quê? Né? A melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes. Igual na hora que a gente falou do SAEB, né? A gente falou na última reunião sobre o SAEB, sobre, né, a recomposição, que é um dever de todos. A melhoria também é um dever de todos. Porque, né, nós escolhemos, igual a gente fez um videozinho antes, ser professor. Então, onde que eu consigo ver que o meu trabalho está dando certo ou não? Na aprendizagem do meu estudante. Mas assim, Juvenal, o aluno não quer aprender. Nós sabemos que temos alunos difíceis. E eu era um aluno difícil. Não vou aqui tampar o sol com a peneira. Eu era um aluno muito difícil em sala de aula. Mas teve uma prof que me viu lá, o aluno bagunceiro, o aluno que só queria conversar, o aluno que não gostava de fazer aula de história, não gostava de português, não odiava ler, porque não conseguia ler. E aquela prof me viu lá e conseguiu me trazer para próximo dela. Conseguiu fazer com que eu... me tornasse professor. Ela me fez eu me apaixonar pela educação. Então, quantos dos nossos alunos são assim na sala de aula? Nós temos vários alunos que são do mesmo jeito. Alunos que você fala, eles não escutam. Alunos que você está ali e eles não querem, né? A gente vê que eles não querem nada com nada. E nosso objetivo só é buscar a melhoria para cada um deles. E aí, pessoal, para a gente conseguir entender, né? Nós tivemos 10 reuniões dessa jornada. A primeira reunião foi o nosso acolhimento, a gente, né, se apresentou, falou de qual cidade que era, né, falou o que nós esperávamos do nosso grupo de estudos. Segunda reunião, a gente trabalhou o SAEB e a recomposição. Nós planejamos o que nossas escolas poderiam fazer, como que eu, como professor, poderia me organizar com o SAEB. Iniciamos o nosso robô aspirador. E aí tinha alguns colegas que nunca tinham mexido com isso. Meu Deus, professor, como que vai ser? E conseguimos, né, fazer alguma coisa, conseguimos progredir. Usamos uma movimentação, um loop repita, exploramos códigos diferentes, colocamos novos movimentos, mexemos com o robô aspirador, né, e utilizamos aqui na R9 até mesmo, né, um pouquinho de programação, né, a R8, desculpa, né, trabalhamos um pouquinho de robótica com o Tinkercad. E na R9 a gente voltou a falar da recomposição do SAEB. Hoje, pessoal, então, ele é especificamente para o compartilhamento de vocês. E aqui tem uma frase, né, da cantora Ivan Lins, que somos a correnteza que começa a nos gotejar. Mesmo que se represe, ela segue e vai transbordar o mar. Então, a nossa experiência em sala de aula, a nossa vivência como professor, né, ela seja esse pequeno gotejar. Ela não precisa ser a correnteza toda, tá? Nós não precisamos aqui ser o professor que vai mudar a vida do aluno. Mas a gente conseguir mudar um pouquinho no dia a dia dele, né? Se esse pequeno gotejar a vida do estudante já é o suficiente. Se aquela pessoa que ele chega na sala de aula e vai encontrar um sorriso. E sim, pessoal, eu sei que professor também tem vida. Eu até acho legal que quando dei aula no município, eu tinha uma aluninha minha, e ela vinha, professor, você trabalha ou só é professor mesmo? Aí eu, ser professor é meu trabalho. Ah, tá, achei que você fazia isso de graça. É a visão deles, eles não veem nós como... muitos deles não veem a gente como uma profissão. Eles não veem como colega, como amigo, como pai, como mãe, como tio que está ali no dia a dia. Muitos deles não nos veem como uma profissão que está ali para atender eles. E agora, pessoal, então vamos para o nosso compartilhamento.
Chegou o momento de relatar o que produzimos ao longo dessa jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias aplicadas com os estudantes. Vamos aproveitar esse espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e repensar como podemos inovar em sala de aula. Fique atento, pois você fará um feedback para um colega. Então, quem vai apresentar? Persista. Você terá 7 minutos, pessoal. Hoje eu vou ter que colocar o celular para despertar, vou até programar já o relógio bonitinho. Deu 7 minutos, pessoal. Vou começar a fazer aqui, ó. Até. Cara, se levantar a mãozinha, pessoal, pode terminar, né, de explicar o que você tem que explicar, mas tentem ser o mais sucinto, tá bom? Respeitar a ordem e o tempo, tá bom? Cada um tem sua ordem ali, cada um tem seu tempo de 7 minutos. E apresente, pessoal, aos colegas aqui material da síntese, tá? Que você elaborou. Professor, eu tenho um material bem legal que tá lá atrás. Eu posso pegar um videozinho? Desde que seja curto, que seja dentro do seu tempo. Tranquilo, tá bom? Turma, respeite o momento de cada colega, tá bom? Então não façam interações, quiserem falar alguma coisa, usem o chat. Quiserem falar comigo, usem tanto o chat quanto o WhatsApp, podem falar comigo por lá. Façam um feedback com o colega, tá bom? Lá no nosso documento que eu vou compartilhar com vocês agora. Deixa eu pegar aqui. E como que a gente faz para ver esse feedback? Ele está aqui no arquivo, pessoal. Vou compartilhar com vocês aqui lá no chat. Ah, tá. Eu vou disponibilizar ele lá no caso para vocês também. Tá bom? Aqui no chat, esse feedback aqui, ó. É o documento de vocês. Eu vou até colocar o nome do documento de vocês. Para eu não misturar com outras turmas depois. Isso. O Dani, pode falar? Não, eu fiquei de fazer o feedback do professor, mas ele acho que apresentou depois, né, que acabou a reunião passada. Daí, como que eu faço? Eu assisto o Pode assistir finalzinho depois ele faz. do meeting, aí eu faço. Então tá bom, aí eu faço hoje. Obrigada. Tranquilo, prof. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Então, façam um feedback. Lembre-se que cada um é único, então não tem comparação, tá? Ninguém é melhor, nem é mais esperto, nem mais inteligente do que ninguém. Cada um é perfeito nas suas limitações, no seu compartilhamento. E participe ativamente da reunião nos momentos solicitados. Agora, então, vou disponibilizar para vocês poderem fazer o feedback de vocês. Prof. Bruno, tudo certo? Certo, prof. Então, vou tá Bom dia a todas compartilhando. e todos, vocês me ouvem? Sim, prof. Sim? Então tá, o meu nome é Bruno Henrique Feltz, eu sou professor do CCM Ângelo Antônio Benedetti, na cidade de Santa Terezinha, e moro em Foz do Iguaçu. E fiz o meu relato de implementação, fiz a minha prática de implementação com uma turma de 7º ano. Eu não fiz a prática que nós trabalhamos no curso, que era do robô aspirador, pois desde o começo do trimestre, desde parte do começo do trimestre, eu já venho trabalhando com a aula do coletor a Pix Coletora, né, que coleta os resíduos eletrônicos. Então, eu optei por aplicar as aprendizagens do GE numa aula dessas da Pix Coletora. Então, os objetivos de aprendizagem dessa aula da Pix Coletora foram implementar telas de final de jogo, desenvolver lógica de condições e aplicar recursos para garantir a finalização do script quando o jogo terminar, ou seja, condições de vitória e derrota, e criação justamente desses layouts de fim de jogo.
A estratégia que eu utilizei foi uma abordagem interdisciplinar, justamente para eu conseguir trabalhar alguns escritores de matemática e de língua portuguesa durante as aulas, que é uma solicitação do geral, né? Nesse enfrentamento para o SAEB, né? Que é um desafio para todos, então todos estão dando um jeito de trabalhar um descritor ou algo que lembre um descritor de matemática e de língua portuguesa. Fiz uma aula expositiva dialogada com leitura e interpretação de slides. Utilizei os vídeos de aula do Start Lab como recurso, né, em sala de aula, para eu apresentar e ir tirando as dúvidas, e fiz um estímulo à criatividade e ao protagonismo dos projetos. Então, eu fiz a primeira parte da minha prática, foi fazer um acolhimento com os alunos, retomando o que a gente tinha trabalhado na aula anterior, sempre jogando a responsabilidade para eles, do que eles fizeram, o que eles promoveram, quais foram os códigos implementados, de que forma eles trabalharam, como estava o desenvolvimento do projeto deles até aquele momento, e só então eu apresentava os nossos objetivos da aula daquele dia e proponho a leitura dos slides. Eu gosto muito de trabalhar com a leitura e interpretação dos slides por parte dos estudantes, porque eu acredito que a sala de aula e esses momentos de leitura são um dos poucos momentos de leitura, fora o Leia Paraná e as aulas de português, que os alunos ainda fazem, porque eu não acredito muito que os alunos leem em casa, né? Então, eu gosto muito de utilizar, sempre que possível, a leitura e interpretação dos estudantes na minha aula. E dessa forma, quando eu peço para o aluno, para um colega ler e o outro interpretar o que o colega leu, eu acredito que eu estou fazendo duas coisas. Eu estou obtendo a atenção de todos eles, estou promovendo a leitura em sala de aula e também a interpretação de texto, porque o aluno não sabe quem eu vou pedir para interpretar. Então, eu vou perguntar pro colega lá, o que ele acabou de ler? Para que serve esse código? O que você espera que a Pixie faça quando a gente aplicar esse código que o colega leu? E depois que eu faço essa leitura dialogada com os estudantes, eu passo para a exibição da videoaula com pausas explicativas. Então, eu coloco a videoaula que nós iremos trabalhar naquele dia, que geralmente não passa de 1 ou 2, e vou fazendo pausas explicativas, principalmente sobre tópicos de linhas de programação, aliás, desculpa, de blocos, né, que a nossa linguagem é uma linguagem de blocos, e vou fazendo pausas explicativas, principalmente daqueles que não conhecem. E nessa aula em questão, eu tive a oportunidade de conseguir trabalhar o plano cartesiano, relacionar o plano cartesiano com essa aula. Então, eu consegui fazer esse gancho desse descritor da matemática, fazendo a comparação ali da apresentação da disposição do cenário com o plano cartesiano. E depois eu passo por uma demonstração prática, onde eu dou a eles a oportunidade de perguntarem sobre um código específico, sobre um bloco específico que eles não têm conhecimento, que eles não têm dúvida, se é se é um bloco que precisa ser criado, se é uma lista que precisa ser criada, qual que é a relação daquele item da lista com o plano cartesiano, o que tem a ver a lista com o plano, e depois eu passo para a produção do relato de experiência. O relato de experiência é o momento que os alunos têm, que é contínuo, desde o começo da aula até o fim da aula, e eles precisam me produzir um relato autoral sobre a experiência daquele dia, a aula como um todo, tanto a minha aula prática em sala de aula, que são os primeiros 50 minutos, e a aula no laboratório. Então, eles têm que me produzir um relato que eu faço a correção logo na semana seguinte, enquanto o vídeo está passando na tela. Então, eu vou convocando os alunos e vou fazendo o visto desses relatos, lendo assim por cima o que eu consigo e escolhendo aleatoriamente alguns para explicar os seus pensamentos em relação àquele relato.
E depois disso, os alunos são encaminhados ao laboratório de informática, onde eles têm a liberdade de trabalhar individualmente, e eu vou dando suporte, passeando pelo laboratório e alcançando eles à medida conforme eu sou convocado. E por último, dentro do laboratório, eu vou fazendo esses acompanhamentos, essas intervenções pedagógicas. Olha, esse teu código não está funcionando. Por que que não está funcionando? Você prestou atenção ou você tentou copiar os blocos sem entender a lógica da programação? Então, eu sempre vou fazendo esses questionamentos provocativos, quando me convocam porque, professor, não sei o que eu fiz, não está funcionando. Eu falo, então, analisa o seu código, acha o seu erro, se você conseguir, aí você me chama e me explica por que não está funcionando. Se você não conseguir, eu te ajudo, mas eu não saio resolvendo os problemas de programação deles, até porque, né, eu preciso incentivar esse senso de pesquisa deles. Então, aqui estão algumas evidências da minha prática em sala de aula, aqui onde eu consegui trabalhar o plano cartesiano, os valores positivos e negativos, a correção dos relatos em sala de aula, um exemplo de relato feito por um estudante, e eles no laboratório. Eu queria que vocês visualizassem aqui comigo, bem rapidinho, só um exemplo de um projeto. Todos veem? Esse é o projeto desenvolvido. Eles estão jogando em dupla ali, como vocês podem ver. E eu sempre incentivo, olha, sempre coloco uma condição. Não pode ser o mesmo personagem que ela usou. Não pode ser a mesma cor. Então, sempre coloco algumas proibições que vai incentivar o protagonismo deles, ou seja, onde eles têm que deixar as marcas deles. Travou, gente, peraí. Então, e os resultados alcançados foram que todos os alunos participaram, eles trazem suas próprias interpretações, eles fazem suas inferências. No laboratório, eles colaboram de forma prática, eles tentam colocar em prática a autonomia que eu dou para eles, e eles sempre buscam me surpreender nesse sentido eles sempre vêm me surpreendendo com os resultados deles. Feedback de observação da minha pedagoga. E a reflexão final é que, apesar de nós não termos todo o tempo do mundo em sala de aula, às vezes não termos os recursos, que um bom planejamento bem estruturado, um planejamento estruturado, faz com que nós tenhamos ou alcancemos um pouco melhor os resultados que nós buscamos. E essa foi a minha apresentação, gente. Obrigado. Parabéns pelo relato. Obrigado pela sua participação. Vamos nos organizando já o próximo. Prof. Beatriz vai se organizando. Peço, então, que a Prof. Grace faça o feedback do professor Bruno. Pessoal, quando eu levantar a mãozinha, tá? É para você sabendo que o tempo já está chegando no máximo. Eu deixei uns 30, 40 segundos ali a mais para você falar, tá bom? Mas não se preocupe, eu levantei a mãozinha, quer dizer que já deu 7 minutos. Aí você tem que tentar finalizar o mais rápido possível. Beatriz, pode ir lá. 7 minutos com você. Tá. Bom dia, então, pessoal. Eu sou a Beatriz, meu nome é Beatriz Rocha Saraiva. Eu sou professora de matemática. Dou aula ali no colégio do Itaipu, Parque do Itaipu, em Maringá. Vocês estão me ouvindo? Que meu computador deu a doida agora. Vocês estão me ouvindo? Só já encontrar. Então, eu sou professora de robótica mesmo, programação robótica. Esse ano, estou dando aula para o fundamental. 7º ano e 8º ano de robótica. E dou aula de muitas coisas, né? Então, é em Maringá que eu dou aula no curso de Maringá.
eu vou fazer só essa parte aqui. Então, a aula que eu escolhi para implementar foi o do robô aspirador. Então, era uma turma de 7º ano e eu tive um problema, né? Os desafios. Foi que a semana passada os computadores não estavam conectando na internet. Eu tinha internet no colégio, só que os Chromes, que é o computador da robótica, né? Não estava conectando de jeito nenhum. Daí, então foi um pouquinho difícil essa questão, né? Porque tem que dar aula de programação sem internet. Mas, enfim. E aí, né, como eu comecei um pouquinho antes, então deu certo. Algumas semanas antes. Então, para apresentar, na apresentação, para começar, né, essas aulas para os alunos, eu comecei a fazer o acolhimento, igual a professora fez também, perguntando para eles o que seria um robô, como que eles veem, né, esse robô, como que eles acham que são feitos, os robôs. Então, comecei a fazer algum tipo de questionamento para eles. Daí, depois eu comecei também, lá na sala de aula, eu acabei não tirando foto, deveria ter tirado. Comecei a perguntar para eles, se eu estou nesse ponto da sala, na porta, como que eu faço para chegar até o aluno Matheus? E aí eles que foram me guiando, sabe? Para chegar aqui naquele ponto onde eu queria. Eles entendem que, tipo assim, quando a gente faz uma programação e a gente tem um objetivo, a gente tem que seguir alguns passos, né? Não pode fazer... a gente tem que virar à direita, tem que continuar reto, dar alguns passos, para eles conseguirem ter esse pensamento, né? Tá. Então, eu fiz as aulas baseadas no G também, onde eu dava um problema para eles e eu queria que eles resolvessem esse problema. Então, para eles terem um aprendizado mais autônomo, né? Autonomia ali na aprendizagem deles. Então, eu dava um objetivo, tipo, eu teria que criar, fazer um robô. Primeiro eu comecei a fazer um robô, né? Alguns eles pegaram lá que já tinha feito, mudou a cor. Outros eles desenharam mesmo um robô igual a gente fez. Então eu incentivei eles a desenhar, mas a maioria não queria muito, sabe? E lá a gente faz em duplas, né? Porque o computador não tem, né, muito, então a gente tem que sentar em duplas. Eu até gosto, né? Porque aí um ajuda o outro, não faz sentido. Então eles desenharam o robô, né? Alguns desenharam, outros só pintaram. Coloquei o sofá também para eles fazerem o desvio. Então, eles tiveram que, né, passo a passo, a gente fez eles fazer o robô andar primeiro, depois andar em zigue-zague, para depois fazer a parte aleatória ali, né? Então eu fui pedindo para eles fazerem a programação. Alguns alunos tinham mais facilidade que os outros, né? Então, eu dava um tempo para eles, quando eles não conseguissem esse tempo, eu pedi para os outros alunos e eu ia monitorando, né? Eu ia ajudando eles, enquanto os outros alunos também. Então, geralmente eram os monitores, os representantes de sala tinham mais facilidade, daí eles já faziam esse monitoramento. Então, a gente fazia todo esse alinhamento, né? Para que os alunos eles conseguissem fazer o próximo passo, porque se não fizesse um, às vezes não dá para fazer o outro. E aí, alguns alunos terminam um pouquinho antes, sabe, do esperado. E alguns estavam mais para trás. Então, eu fui fazendo alguns desafios também. Tipo, colocando o som. Eu até descobri coisas novas, eu nem sabia fazer algumas coisas que eles fizeram. Como eles fizeram um som com a própria voz deles. Eu nem sabia que isso dava certo. Mas, como é meu primeiro ano de robótica, ainda não tenho tanto entendimento. Mas eu achei muito legal. Eu não consegui gravar, porque eu fui gravar e depois eu esqueci que estava com fone de ouvido, sabe? E não saiu muito certo. Mas eles fizeram a parte do som lá. E alguns colocaram tanto a voz lá do robô mesmo, do Starlab, como a deles. Eu achei isso muito interessante. Eu coloquei até um videozinho de um dos projetos. Aí eles colocaram cenários diferentes, né? Enfim.
E daí algumas programações ficaram um pouco diferentes, não ficaram todas iguais. Eu achei isso legal também. E seria isso. No feedback deles, eu acabei não colocando no arquivo, mas eles gostaram até. Eles falaram que gostou que não ficou tudo igual, né? Em que eles pode, porque no começo eu falei para eles colocarem o som e eles falaram que não sabia. Aí vocês conseguem, vão fuçando até vocês conseguirem. E aí se não conseguir, eu ajudo. E daí eles falaram que gostaram, porque eles não sabiam fazer isso e acabaram aprendendo, né? Alguns eu já sabiam, né? Mas e uma coordenadora da área, coordenadora de área, ela foi assistir a aula e me fez um professor. Seria isso. Muito obrigada pela atenção. Parabéns, Beatriz, pelo seu feedback. Peço ao professor José Cláudio que faça então o feedback dela também lá, né, para nós. A apresentação da professora Beatriz foi ótimo. Todo mundo aqui usando 7º ano, hein? Os 7º anos são os terríveis de vocês, então, né, pelo jeito. Prof. Gisele, pode se organizar para partilhar conosco. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Sempre ouve me ouvindo. Então, ótimo. Eu sou a professora Gisele, sou do núcleo de Baiti, aqui em Siqueira Campos, no interior do Paraná. E eu ministro aulas de Física 3, Matemática 2 e projeto de robótica. Igual você falou todas, eu tô perguntando. Na verdade, eu apliquei um contexto de conhecimento diferente do que foi abordado, que era do aspirador. A gente focou no projeto da Green. Então, eu tenho uma turma de 20 alunos no projeto do contraturno fundamental. E foi dividido 4 equipes para cada projeto. O projeto que eu escolhi para apresentar para vocês foi o do galinheiro. Foi o galinheiro inteligente. O galinheiro inteligente que a equipe de 4 integrantes, né? Elas tinham como finalidade fazer uma pesquisa de artigo científico que comprovasse a necessidade de implementação de um sensor de temperatura, umidade e luminosidade dentro de um galinheiro para famílias de agricultores de baixa de colheita de desenvolvimento pequeno. O que acontece? Aqui no sul do país, no Paraná, a temperatura no inverno ela cai bastante. Então, as aves elas sentem muito frio. E esse sensor desenvolvido ele vai identificar aquela temperatura e dessa maneira acionar o sistema de aquecimento dentro do galinheiro. Né? Assim como a luminosidade também conseguiria fazer com que esse projeto, na verdade, seria para galinhas podeiras, né? Que seriam aquelas galinhas que têm como finalidade a produção de ovos. Então, a luminosidade no galinheiro também conseguiria controlar essa produtividade delas na forma como o agricultor, não, o produtor tivesse interesse. Então, os alunos conseguiram, né, desenvolver esse projeto. Os principais focos de desafio deles foi conseguir encontrar a biblioteca dentro do bloco, porque assim, no médio eu trabalho com o desenvolvimento do Arduino em linguagem C. E no fundamental, a linguagem é no bloco, e no bloco. Então, quando você pega um sensor, você deixa a biblioteca dele no bloco, tem um desafio. E o sensor DHT11 foi um desafio para essa equipe, porque eles tinham que entender como que eles iam adicionar essa biblioteca dentro do Uniblock. Então, eles levaram umas 3 aulas para conseguir. O que acontece? Então, como eu deixo eles mais autônomos, eu passo pequenos vídeos, né, para que eles assistam e consigam, a partir dali, encontrar o que eles precisam. Mas eu não, digamos que eu não vou lá e não faço para eles.
Então, eles sentem um pouco mais de dificuldade. Mas aí, muito tempo eles conseguiram. Aí, aqui a gente tem as imagens, né? Deles produzindo. A maquete é uma coisa que eles adoram preparar. Então, qual que era o desafio? Eles estão inserindo no protoboard os LEDs, os resistores, aprendendo, na verdade, ali a funcionalidade de cada elemento dentro da parte física. Como o nosso colega já falou, eu acabei não colocando aqui, a parte de interdisciplinaridade, entrando nesse conceito, entra a parte de ciências e de física, né? Onde você tem a física aplicada para que você consiga entender a parte da eletricidade, né? Qual que é o resistor que você precisa para que aquele LED não venha queimar, para que aquele sensor de umidade e temperatura não queime, para que o sensor de luminosidade também não venha queimar. Então, é todo um trabalho onde você dá o conceito e, a partir disso, eles começam a fazer pesquisas orientadas, lógico, mas não entregadas a eles, para que eles consigam desenvolver. Então, ali, eles têm... O maior desafio que eu vi deles foi a parte de inserção da biblioteca, porque a de conexão com os elementos no protoboard no Arduino, como a gente já faz meio que junto, eles conseguem identificar, eles aprendem bem fácil onde tem anexão de upper no protoboard para fazer a ligação e no Arduino, como que faz a interligação entre o programa e o Arduino, do Arduino que está do computador para o Arduino. E a parte da maquete ficou bem tranquila. A gente usou também o display que apresentaria as mensagens de aquecimento e resfriamento. Caso esquente muito, elas têm também um limite que suporta um aquecimento, então o galinheiro teria que estar sendo refrigerado. E isso era apresentado através de 3 LEDs, né? O LED azul mostrava que estava refrigerado, o LED vermelho que estava sendo aquecido e o LED verde que estava neutro, que naquele dia não precisaria estar sendo nem refrigerado e nem aquecido o galinheiro. E no LCD, no display de LCD, aparecia então assim, as mensagens de aquecimento, refrigeramento e ambiente normal. Então assim, houve vários desafios, que era como saber fazer a mensagem aparecer no display. A biblioteca foi a que eu mais, como eu já enfatizei bastante, foi a que eu mais vi dificuldade nessa equipe, mas conseguiram. Aplicar também o sensor de luminosidade dentro do projeto foi um desafio, mas não tão grande também. Então, eu acredito que eles tenham saído com bastante conhecimento, né? Eles têm grande facilidade também nessa idade, na verdade, eles são muito curiosos, então, assim, eles não veem as dificuldades como um empecilho, né? Assim, como um desafio. Então, quando uma equipe conseguia fazer, e aí ajudava na outra, né? Mesmo sendo projetos diferentes, a ideia dos projetos foi todas serem trabalhadas voltadas para a área da agricultura. Então, as 4 equipes trabalharam com os sensores de umidade e temperatura. Então, quando uma conseguiu descobrir a biblioteca como ser inserida, foi lá e ajudou a outra equipe, até o momento que eles descobririam que cada um estava concorrendo entre si para ir para o projeto de seleção. Daí começou a ter um boicote. Aí a gente vai lá e, né, dá uma intervenção, que daí tem que ser colega, né, não pode ser competidora ali no meio. Mas eles tiveram um bom desempenho. A parte da maquete, a parte interna ali da imagem que mostra a maquete pronta, onde tem essas imagens de três galinhas, o pontinho que está furado em cima da caixa é onde estão os LEDs e é onde apresenta o sensor bem no cantinho. E a parte atrás da cerquinha está o LED onde aparecem as mensagens. Então, ele, além de ter sido todo desenvolvido, ele ainda estava funcional, digamos. De apresentação mesmo. Tá. Então, eu concluí, né? Os resultados alcançados foram que o sensor DHT11, que é o de umidade e temperatura, funcionou corretamente, né? Apresentando para eles, então, a variação de umidade e temperatura. E os LEDs acionaram de maneira correta na parte do código, onde dizia quando tem que aumentar ou diminuir. Outra coisa também foi a parte de trabalhar o raciocínio lógico, porque eles têm grande dificuldade em pensar logicamente para colocar nos blocos. Então, isso era trabalhado à parte,
através de exercício daí. Acho que é isso aí. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Parabéns, prof. Gisele. E vou dizer, hein, usar esse tipo de sensor no MBlock é terrível. Porque eu fiz um trabalhinho parecido com o seu e, olha, prof, parabéns pelo seu projeto. Parabéns por também, né, conseguir apresentar com todo um contexto adverso aí, o pessoal, né? Eu falo, professor na aula de intervalo é pior do que aluno de sexto ano, sabe? É pior do que aluno de sexto ano. Então, parabéns, prof, pelo seu relato. Peço que a prof. Débora faça então o feedback da professora Gisele. José, quer falar rapidinho? Sim, o feedback, assim que a gente escreveu, ele não precisa ser salvo, ele já fica automático, né? Fica salvo já. Um abraço. O Fidani já pode se organizar para apresentar o seu. Pessoal, eu estou anotando aqui, tá? Aqui, ó. Anotando bonitinho, vocês vão conseguir ver, eu estou anotando bonitinho aqui. Temos concorrentes para as boas práticas, ó. Da semana, tô feliz com a turma de vocês. Prof. Dani, pode começar, 7 minutos. Então tá bom. Bom dia para todo mundo. Eu sou professora de Química, da disciplina de Química, no Colégio Manuel Bandeira. Esse ano eu aceitei o desafio da direção auxiliar do período da tarde. E também tenho uma turminha de robótica que... Vocês estão me ouvindo, né? Tá bom. Uma turminha de robótica que é primeiros passos, né? Programação em robótica, mas primeiros passos. Então, é o pessoal que vem aí, os alunos da tarde, do sexto e do sétimo ano, que eles vêm de manhã. Então, eles têm a programação deles com outro professor, né? E de manhã tem aí esse reforço comigo. Então, são alunos do sexto e sétimo ano, né? A gente tem trabalhado bastante a parte mais concreta, né? A parte, assim, mais prática dos itens do kit, né? Da robótica, porque até eles trabalhavam bastante essa parte da alura, dos códigos com o outro professor. Mas aí, para fazer utilizar, né, o que eu aprendi no grupo de formadores, eu trabalhei com eles... Vou colocar a apresentação de slide aqui. Eu trabalhei com eles, então, no simulador. Eu usei o simulador do Tinkercad, que eu já tinha apresentado para eles antes, eles já tinham aí um pouquinho mais de facilidade, assim, eles têm bastante dificuldade, né, nessa parte de informática, mas eles já conheciam, né, o Tinkercad, então eu usei essa aulinha do professor do GE para aplicar com eles. Então, eu comecei a aula do RCO, né, 17 a 18, falando do Tinkercad, como que funcionava, e também dando aí esse acolhimento com eles, falando sobre o robô, né, onde que a gente usa o robô. Passei um vídeo sobre o robô aspirador, que a gente tem aí na aula do Alura para eles. Então, eles visualizaram aí, abriu um pouquinho a cabeça deles, que quando a gente fala de robô, eles pensam muito em animes, né, ou até esses filmes que eles assistem. Então, eles não pensam muito nos robôs que a gente tem na nossa casa, né. Então, eles falaram bastante, eu conversei com eles, perguntando quais códigos eles usariam, primeiro qual era a plataforma que eles iam usar. Então, como eles já tinham conhecimento, né, eles foram dando ali os passos. Uns têm mais facilidade ali com o Start Lab, então eles já tinham ali mais facilidade para falar. E depois a gente entrou, então, no Tinkercad e a gente visualizou. Aí eu falei para eles, né, usei aquela aulinha do professor que a gente teve,
no GE, para passar passo a passo para eles montarem ali os componentes, né, o circuito, para fazer a simulação. A gente não conseguiu terminar, porque eles são bem assim, foram 2 aulas, e mesmo assim a gente não conseguiu terminar de colocar os componentes, porque eles têm bastante dificuldade, né? A gente utilizou ali o Chromebook, mas eles têm bastante dificuldade na informática. Mas a gente vai terminar aí, até essa semana a gente vai tentar colocar os códigos para fazer a simulação. Mas também eles tiveram um momento para juntarem, né, as peças ali do kit robótica, para separar alguns itens ali, conhecer fisicamente. E foi isso que a gente usou, né? Usei mais a plataforma do Tinkercad. Deixa eu voltar aqui. Estou na apresentação de slide, não consigo voltar para mexer aqui no meu. Só um pouquinho. Deixa eu abrir de novo. Eu não estou conseguindo mexer no meu aqui. Deu uma travada aí nesse slide. Mas a dificuldade que eu encontrei foi, então, o tempo, né, que a gente tem com eles. É um tempo curto, assim, para fazer tudo que é necessário. Essa dificuldade deles, da informática, né, eles têm bastante facilidade com o celular, mas quando ficam de frente com o computador, eles têm bastante dificuldade, 6º, 7º ano. Mas, assim, o positivo é que o simulador aí trouxe essa prática sem precisar, né, montar ali o circuito com o kit, né? Então, acho que isso daí trouxe para eles uma experiência de que realmente é possível, né? Com os códigos e com o simulador demonstrou ali para eles que é possível montar o circuito, né? Mesmo aí sem usar todos os componentes no kit. Aí o feedback também, eu tive um feedback da pedagoga, né, que ela assistiu uma parte da aula, e também foi nesse sentido, né, de ser mais uma prática, né, os alunos ali poderem perceber acontecendo, né, ocorrendo ali o processo, o circuito, que eles já tinham feito com outros circuitos mais simples, né, que a gente tinha aprendido aí uns dias para treinar. Mas é isso, gente. Parabéns para a Dani, Obrigada. tá? Pelo seu relato de comunicação, no Tinkercad, bem legal trabalhar com os alunos. Parabéns, a prof. Rafa, então, faz o feedback para a professora Daniele. E, prof. Vera, com você agora, prof. Sete minutos, prof. Vera, pode começar. Vou tentar resumir bastante. Então, no meu caso, assim, foi uma experiência totalmente adversa de vocês, porque, na verdade, quem era a aprendiz ali fui eu. Então, eu participei da turma do 7º ano. Eu não sei por que eu não estou conseguindo colocar lá no começo também. Vai lá no slide, prof. Acho que tá na Meet, né? Isso. Vai no slide e sobe lá em cima.
Eu tirei tua foto dali e coloquei dos alunos, prof, porque para mim foi tudo muito importante nessas duas. Eu fiz 2 observações, 2 dias diferentes. E quem me relatou e quem me deu a aula foram os alunos. Então, eu coloquei, inclusive, no relato que foi invertida. Ao invés de eu trabalhar com eles, eles trabalharam comigo. Foi bem interessante, porque fugiu totalmente do... Ai, desculpa aí, gente. Eu sou a professora Vera, eu trabalho no Colégio Joaquim Mafra, na sala de recurso, aqui em Guaratuba, no litoral do Paraná, e eu fiz com o 7º ano. Qual que foi o objetivo lá? A professora estava trabalhando com o Start Lab lá e eu só aproveitei as aulas e tive aula com os alunos. Então, lá eles tiveram uma aula livre e eles tinham que criar um personagem e dar movimento. Na Prof. Bia ali, ela comentou que eles colocaram a voz deles e eu fiquei encantada com a aula deles, porque eles apresentaram um cantorzinho, uma cantora lá com a voz deles, eles cantaram. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar, prof, assim, ali, logo nos primeiros anos, eu recebi várias advertências, porque além do TDAH, eu sempre fui uma professora muito agitada. E numa das advertências, marcou para o resto da minha vida, porque a coordenadora me pegou em cima da carteira, pulando com os alunos. Então, nessa aula ali, foi parecida, porque quem fez a bagunça fui eu. Eu fiquei encantada quando eles deram a voz, quando eles deram o movimento, e eles precisaram assistir o vídeo para eles criarem o personagem dele nessa turma. A professora a regente da turma ficou sentada e esses alunos não deram trabalho, apesar de ser uma turma extremamente agitada. Foi uma das características que eu relatei e anotei. Por quê? Porque passaram-se 2 aulas e quando bate o sinal eles... Não! Desses alunos, um é autista, tinha 32 alunos, um é autista e 2 com TDAH com laudo. E eu, né? Aí, o que aconteceu? Uma dessas alunas é minha aluna, que eu atendo na sala de recurso, e ela não conseguiu terminar durante a aula, e ela terminou comigo lá na minha sala, que foram onde eu registrei as fotos finais. A maior diferença para mim foi tudo expectativa, foi tudo muito impressionante, é a facilidade que esses alunos têm em manusear as tecnologias hoje, mesmo os que não têm muito em casa, mas um celular e um notebook para eles é coisa muito fácil, que é o meu maior problema, inclusive, né? Então, eu vou relatar mais coisas minhas do que eu vi lá, porque eles assistiram ao vídeo, eles só assistiram, gente. E eles avançaram a voz, então, já são crianças que estão trabalhando coisas assim e extrapolando o seu tempo, sem paciência de ver. Por quê? Porque eles queriam imediatamente ir para a prática. A atividade, a sala era gigante, nesse dia acho que tinha uns 30 alunos. A aluna que não conseguiu foi a que eu fiz o registro, eu consegui, dentro das minhas dificuldades, anexar os vídeos, colocar as atividades, infernizar a vida do professor, porque eu não sabia de todas as informações. E no fim deu tudo certo, tá? Essa é a minha aluna, foi a que terminou lá na sala de aula, e quando ela apresentou o trabalhinho dela, quem vibrou e quem festejou fui eu. Por quê? Porque quando você dá a oportunidade, apesar de todo o problema, né, da nossa infraestrutura, da nossa parte física como um todo na educação, dentro da precariedade ali, nós não estamos até tão precário, mas a internet, essa semana foi especialmente filha da mãe. Aí ela conseguiu fazer o personagem dela e os que me marcaram. Ela fez o dela lá diferente, colocou, porque ela ama futebol, né? Que tem lá na plataforma que ensina. E a pequenininha minha lá, ela fez o cantorzinho, uma menininha cantando e colocou a voz dela.
eu tive os feedbacks da professora, da coordenadora, e eles relatam até a minha empolgação quanto à novidade, porque eu estou só na minha sala de aula, na minha vidinha mais ou menos, e eu acabo não vendo o que acontece no decorrer. E a gente vai trabalhar agora, porque eu tive que assistir várias vezes a aula para tirar o certificado. Então, nós vamos trabalhar dentro dessa metodologia, a partir de agora, para mim trabalhar a defasagem dos meus alunos. Então, serviu de aprendizagem, serviu de experiência, e mesmo difícil, eu acredito que eu vou fazer mais uma vez o curso. Por quê? Porque eu preciso sair da minha zona de conforto e correr atrás da modernidade, porque eles estão deixando as professoras que têm reluta no chinelo, tá? Então, acredito assim, ó, que o diretor fala da importância de ter as tecnologias, e elas estão chegando, porque ele sempre fala esses carinhas estão aí, né, em busca de coisas boas, e é ali que a gente vai tirar muitos talentos, né? Então, as professoras também colaboraram, e os alunos, sem falar, não tenho o que falar, né? Os alunos foram os que mais se tiveram facilidade em dar o feedback, e falam que para eles não tem dificuldade, porque mesmo juntando os códigos, agora, essa semana, eu estou trabalhando só com os códigos, tá? E serviu mais de aprendizagem para mim do que para eles em si. Obrigada, professor. Obrigada, gente. Meu mouse morreu bem agora. Parabéns pelo seu relato de alimentação. Maravilhoso como você está trabalhando bem com seus alunos, Alicia. E, prof, né? Continua, tá? Vai dar tudo certo. Próxima jornada, daqui ano que vem, a pessoa vai pegar aula de programação robótica daí. Pessoal, vamos continuar aqui. Então, prof. Miriam. Miriam. Deixa eu ver. Ela botou o nome dela, mas ela não está na Meet, pelo jeito. Não, tá. Então, vou pular para a prof. Michelle. Prof. Miriam e prof. Rosinelli estão na Meet. Vou mandar um WhatsApp para elas. Prof. Michelle. Bom dia. Eu apresentei, né, meu trabalho. Eu estou trabalhando no Colégio Estadual Cívico Militar Sebastião Saporsky, o núcleo de Curitiba, e a minha implementação foi feita com o sétimo ano B. É uma turma bem agitada, né? E a proposta do trabalho foi uma aula de 50 minutos, onde eu trabalhei as aulas 1, 2 e 3 da unidade do Alura, robô aspirador. Então, na minha aula, eu utilizei o quadro, né? Passei a matéria no quadro, utilizei o vídeo exibido da plataforma YouTube, e também foi feito 2 dinâmicas interativas. Então, no começo da minha aula, eu falei sobre... propus para os alunos, falei que eles iam propor, né, elaborar estratégias e caminhos para que fosse limpada toda uma área, que o robô limpasse toda uma área, né, ou lá do cenário, lá do Alura, certo? E eles iam fazer uma simulação lá no Starlab. No primeiro momento da aula, eu trabalhei os conceitos de coordenadas para posicionar e movimentar o robô, né? Então, os alunos, eles já falaram de imediato que eles já sabiam sobre os plano cartesiano, né? E também sobre as coordenadas. Eles já entendiam, já tinham isso bem fixado, então eu passei um exercício para eles localizarem os pontos em um plano.
eles realizaram o exercício, todos compreendiam bem esse conceito, então eu já passei para a próxima parte, que era, né, saber se eles entendiam se existia robôs, né, no cotidiano que realizavam tarefas na casa deles, né. Falei, pessoal, pensa num robô que realiza tarefa, né, tarefas no cotidiano, e você tem na tua casa. Daí um já falou, micro-ondas. Eu falei, opa, micro-ondas, isso aí. Daí outro já propôs a máquina de lavar. Daí a gente discutiu, né, sobre os processos da máquina de lavar, do micro-ondas que tem que descongelar também, tem vários tempos, né, de descongelamento de alguns alimentos, já vem ali para fazer a pipoca, o brigadeiro. E depois disso, foi falado... Desculpa, está aparecendo inteiro o slide ou está pequenininho? Prof, vai lá em cima e apresentar slide, por favor. Tá, Isso. desculpa, é que eu esqueci. E daí, depois disso, nós falamos de como, né, o robô limparia todo um quarto. Né? Não, daí desculpa, depois disso, de ter apresentado, né, falado sobre os robôs de cotidiano, eles identificaram o robô aspirador como um robô autônomo, né, que também realiza a tarefa no dia a dia. Para quem não conhecia o robô aspirador, eu exibi um vídeo do YouTube. Eles também alguns conheciam os vídeos do YouTube com o robô aspirador, também se empolgaram e pediram para coloquei, né, para complementar a explicação. E depois disso, veio a pergunta de como que eles iam fazer com que o robô, né, limpasse uma grande área, por exemplo, de um quarto. O que era preciso para isso? Então, demoraram um pouquinho, né, deixei uns momentos para eles pensarem, e eles logo veio, né, que tinha que escrever um algoritmo, né, para que direcionasse o robô. Então, foi feito 2 dinâmicas. A primeira dinâmica foi uma dança livre. Essa foi a proposta. Então, nessa dinâmica, eu fui escrevendo no quadro, né, o algoritmo, né, da dança livre, e chamei um aluno para executar esses movimentos. Eles adoraram. Então, no começo, o aluno só treinou, né, o jeito que seria, se era para a esquerda, vira 90 graus, né, balança o corpo, vira 90 graus para a esquerda, né, vira 90 graus para a direita, né, dá um passo para a esquerda, dá um passo para a direita, movimenta os braços. Então, eles adoraram isso daí. E foi uma forma de envolver os alunos, né, para que eles entendessem esse conceito do algoritmo e relacionar com o conceito do algoritmo do robô aspirador. Para relacionar, né, fixar melhor esse conceito, foi feita a atividade do robô humano. Eu vou colocar aqui no outro slide, que está mostrando aqui, né? Só um pouquinho. Agora, para passar para o próximo slide. Então, aqui. Eu falei... Então, aqui eu estava fazendo os passos, né? Eu só coloquei um vídeo, porque não tinha espaço nessa apresentação. Está na minha apresentação, lá, o vídeo do menino dançando, mas eu coloquei a principal, que foi do robô humano, né, para mostrar como os alunos interagiram com essa atividade. Espero que ele funcione agora. Eu deixei aqui acesso para a sede. Daí vocês vão ver os alunos direcionando um aluno que está fazendo, né, o papel do robô humano. 90 graus para a esquerda. Opa! Um passo para frente. Vire 90 graus para a direita. Ande para frente. Vire 90 graus para a direita. Um passo para frente. Vire 90 graus para a esquerda. Para a esquerda. Um passo para frente. 2 para 3. 4 passos para frente. Vira 90 graus para a direita. 4 passos.
2, 3, 4. Vira 90 graus para a esquerda. 2 passos. Dê 2 passos. Vira 90 graus para a direita. 1 passo. Aê! Então, ali a partir do vídeo vocês viram que os alunos gostaram bastante, até eles comentaram na outra aula que tinha que ter mais atividade assim, porque é muito cansativo só, né, eles acompanhando lá no Star Lab, tem as aulas expositivas também, mas eles gostam de brincadeiras, né, isso envolve bastante, e então foi isso que eu aprendi no curso, né, a colocar, a implementar mais aulas dinâmicas para atrair, né, os alunos a aprenderem mais os conceitos para realizar as atividades lá no Alura. A minha colaboração na aula de recomposição e aprendizagem, os conteúdos, né, do Alura, eles abordam, né, os conceitos de matemática, como foi discutido aí no GE, então, parte de plano cartesiano, direcionalidade, foi trabalhado, né, na parte de matemática. E português sempre é trabalhado, né, porque o Alura, eu falo para eles, é uma cartilha. Lá é bem explicativo, claro que eu explico também, tem aulas expositivas, mas é uma cartilha. Se caso eles tenham, né, querem saber de mais alguma coisa, tem o vídeo, tem a leitura que pode ser feita, que explica, clicar com o botão direito, arrastar o bloco, soltar o bloco. Então, é uma cartilha, é só ler. Se caso não entender, chama a professora que a gente lê junto, né? Interpretar também as atividades, né? Como resolver. Então, eu sempre estou ajudando nessa parte, na parte de português. Para mim, foi muito significativo o curso, né? Estava enfrentando muita dificuldade. As turmas agora, atualmente, né, elas são muito difíceis de trabalhar. Esse meu colégio que eu estou trabalhando são turmas bem complicadas. Sempre tem 3, 4 alunos, né, que se manifestam e transformam a turma, então a gente sempre tem que cuidar desses alunos, direcionar outras atividades, né, e essa turma que eu trabalhei, esse conteúdo, é uma turma extremamente difícil de trabalhar lá do colégio, e eles ficaram quietos e gostaram de participar dessas atividades interativas, né? Vou propor mais no futuro, nas próximas aulas. Eu apresentei a aula 1, 2 e 3 do Alura, e daí para os alunos eu falei que o próximo passo era realizar, né, essas atividades no Star Lab. Daí eu mostrei para eles o que a gente fez no nosso curso, né? A programação, de como que eles iam fazer lá. Então, obrigada. Parabéns para você, Michele, pelo seu relato de implementação. E a prof usou algo que eu uso muito com os meus alunos, né, que é o campo minado da programação. Né, que eu faço isso com eles, na verdade, eu faço até, igual a prof colocou, eu faço uma fichinha, né, com os comandos lá do Scratch, do Start Lab mesmo, que eles podem fazer, para eles seguirem, tá, prof? Mas maravilhosa a sua aula, assim como estava maravilhoso o trabalho de todos vocês, pessoal, tá? Parabéns. Estou realmente muito orgulhoso. Vou falar aqui em 2 nomes especiais, mas são os nomes que, durante a jornada, né, eles tiveram um pouquinho mais de dificuldade, estão hoje, né, muito bem, a prof. Vera, a prof. Michele, né, realmente parabéns para as duas, não só pelo comprometimento que se tiveram na aula, né, mas pela, assim, a vontade de aprender, por vocês terem persistido. A professora Vera mesmo, professor, eu não estou conseguindo aprender, mas olha, conseguiu. Então, parabéns a vocês duas, parabéns a todos da turma. Realmente é uma turma que me deixou muito orgulhoso dessa jornada. Estou muito feliz com vocês. E, pessoal, né, vamos concluir. Acho que a prof. Miriam e Rosné vão apresentar com outra turma pelo jeito. Parece que está sem internet na escola delas. Bom, estamos concluindo a segunda jornada. O sentimento realmente, para mim, hoje, é de missão cumprida com vocês. Né? Vocês conseguiram realizar seus relatos de implementação, todo mundo conseguiu aprender um pouco de programação,
todo mundo conseguiu entender um pouquinho da nossa lógica da sala de robótica. Desejo realmente a vocês que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês, pelo menos assim da prática de sala de aula com vocês, e eu espero que todos tenham sucesso nas suas atividades, com suas turmas, e espero ver vocês o mais rápido possível. Como tinha alguns minutinhos de entrada, eu vou dar a notícia de novo. Na próxima jornada eu não estarei com programação robótica mais, vou estar com pensamento computacional e ensino fundamental. Foi uma requisição da sede, nós fizemos essa troca. Vou me manter nos mesmos horários, tá, pessoal? Então, eu me mantenho às 8 horas da manhã na terça, às 1h30 da tarde e às 7 horas da noite na terça-feira também, tá bom? Mas é com outro roteiro daí, tá? Gostaria de agradecer a vocês pela jornada incrível que a gente teve juntos, pelas 10 reuniões. Mais uma vez, parabéns a todos, tá? Todo mundo, inclusive eu, eu entrei na jornada com uma expectativa e realmente superei, tá? Foi uma expectativa superada com vocês. Então, parabéns a todos vocês, tá? Por tudo que vocês estão realizando, por tudo que vocês já realizaram. E, se precisarem de mim, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, podem mandar mensagem. Eu brinco que eu não respondo na hora, porque normalmente eu esqueço, tá? Não adianta, mas estou à disposição de vocês, pessoal. Bom? Então, estamos concluindo a nossa segunda jornada de 2025 com um sentimento de missão cumprida. Desejamos que cada troca e aprendizado reflita em sua prática na sala de aula com seus estudantes. Sua colaboração ativa é um dos pilares de sucesso do GE, e juntos continuaremos caminhando na mesma direção, que é a busca pela melhoria da educação em nosso estado. Vamos para o nosso último print, então, pessoal? Vamos ver aqui no chat. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, por todos vocês. Vou guardar com muito carinho. Último print, pessoal. 1, 2, 3 e sorriso. É isso aí, pessoal. Então, uma boa semana a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, prof. Obrigada pelo curso. Obrigada a todos. Obrigado eu, pessoal. Todos bem. Prof. Pode falar. Me tira uma dúvida. Sim. Sabe no começo do ano, a disciplina de programação e robótica, pensamento computacional, elas são distribuídas conforme uma instrução normativa, né? E para participar da distribuição precisa ter o curso, né, dos formadores. O senhor sabe se tendo um curso de cada disciplina já é suficiente, ou eu preciso ter os 3 cursos em programação e robótica, os 3 em pensamento computacional, ou se eu fizer um formador de programação e um formador de pensamento, eu já posso participar dos 2? Prof, depende do lastro da sua escola. Assim, aqui na minha cidade mesmo, eu sou o professor da programação e robótica, e se eu quiser pegar todas as disciplinas de programação e robótica, pensamento que tiver, eu posso pegar. Eu sou o que mais tem curso. Mas depende, às vezes tem um professor que ele quer pegar só o ensino médio, e ele tenha mais do que você em pensamento, e ele passa à sua frente. Entendi. Depende do seu foco, e dos outros concorrentes que você tem na sua escola. Entendi. Eu tenho uma dúvida. Obrigado. Tchau, tchau. Onde eu posso encontrar a certificação do curso de formadores? Onde que encontra? Prof, a certificação, ela fica aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou compartilhar com você a tela e... Meu mouse está horrível hoje, mas vamos lá. Aqui no portal Dia a Dia, portal
portal dia a dia, você vai entrar como educadores. Então vai vir pra cá, tá bom? Aqui em educadores, ó, consulta certificados. Aí vem aqui, aí vai pedir um login e uma senha, tá? Se não tiver feito, vai na secretaria do sistema. Obrigado. Um login e uma senha pra você, tá bom? Certo, tá na secretaria, então. Aí tu entrou ali, vai estar todos os certificados. Deixa eu ver se como eu vou estar. Aí você anexa eles quando você faz a disputa de distribuição? Na verdade, prof, tu leva junto, tá? A prof é PSS, isso? Isso. Eu sou PSS também, prof, tá? Eu ouvi boatos de que vai ter um PSS voltado à programação em robótica. Aí vai pedir isso, tá? Vai pedir os certificados aqui, ó. Tá bom? Se for, eu não posso te dizer com certeza que é, tá? Mas se for, aí você leva o seu certificado tudo certinho. Se não, se continuar igual que atualmente, no dia da distribuição você leva o seu certificado junto. Que daí ele né, o desempate. Tem você e uma prof de português que quer pegar. Não, você tem o certificado que você fez o curso. Você sabe se esse boato trabalhando já tem? Oi, desculpa, prof. Sabe se essa informação ela vale para o ano que vem? Pode ser que vale. Se não me engano, vale até 2 anos. Entendi. Então eu vou ali no dia a dia, né? Isso. Obrigada, porque eu não estava encontrando nos anos anteriores e pesquisa de gente que eu achei isso que eu não estava nem sabendo. Obrigadão, viu? Tranquilo. Se aprofundar em encontrar, liga no seu núcleo e pede para falar com o pessoal do Formadores em Ação. Certo. Eles conseguem te mandar por nada ainda. Beleza, então. Muito obrigada, viu? De nada. Tchau, tchau, prof. Tchau.